Crisales, capítulo 11. O dia anterior foi um pouco e meu maior desejo é que hoje o dia fosse um pouco mais calmo. Meu único objetivo era tentar garantir mais uma biomassa para que eu pudesse alterar meus olhos para mais 3 e realocar meu ninho para um local um pouco mais distante da superfície. No entanto, não parecia que meu dia seria tão pacífico quanto eu esperava. Por que diabos apareceram todos esses soldados aqui? Quando eu saí do meu ninho, já haviam soldados humanos por toda parte. Eles estavam se movendo sistematicamente ao redor da caverna, atraindo monstros para fora de seus túneis e exterminando-os completamente. Da minha posição, nas sombras do teto, pude ver que eles estabeleceram um tipo de formação ao redor da poça de água. Tripés de madeira estendiam-se sobre a superfície da água e, pendurado em cada um deles, havia um tipo de cristal ou dispositivo que parecia estar absorvendo a luz de dentro da água. O que é essa tecnologia? O que eles estão absorvendo? O que são esses cristais? Mais importante ainda, como vou sair vivo daqui? A caverna foi totalmente ocupada por eles. Mesmo que eu tentasse confiar na minha furtividade, eles tinham equipamento de detecção de monstros. Eu seria estúpido se tentasse fugir furtivamente e, mesmo que conseguisse, havia apenas o grande túnel do meio para eu ir, mas aquele claramente era o caminho que eles tomariam para avançar na masmorra. Será que dá certo se me esconder no meu ninho? Não, eu acho que não. Quando eles acharem toda a terra que coloquei no túnel, eles podem perceber que é obra de um monstro e começar a limpá-la. Talvez eles até já tenham ciência desse túnel e vão saber que tem algo errado quando perceberem a barricada de terra. Nesse caso, o que diabos eu devo fazer? Humanos estúpidos. Restava apenas uma opção, mas essa escolha era a morte quase certa. Eu tinha que escapar para os níveis inferiores, na direção à área onde vi a primeira crocobesta. Era um clássico caso de sair da frigideira para cair no fogo da perdição. Enquanto me mantinha escondido nas sombras, próximo da entrada do meu túnel, os soldados disciplinados já estavam começando uma varredura no meu lado da poça, acenado com tochas para iluminar as sombras e identificar cada ninho, túnel ou canto que podiam servir como esconderijos. Eu não tinha muito tempo sobrando antes que eles chegassem no meu túnel. Por que esses soldados precisam trabalhar tanto? Façam uma pausa, pessoal. Relaxem. Não, droga, eu não tinha escolha. Era hora de enfrentar a morte. Me movi rapidamente, deslizei de volta para o meu túnel e fiz o caminho para o meu ninho. Meu coração doía um pouco enquanto rastejava pela pequena brecha que deixei no teto e abandonava meu lar temporário. Este era o único lugar deste mundo que eu considerava seguro, meu único refúgio. Foi apenas por alguns dias, mas tivemos bons momentos. Se eu tivesse do meu lado algumas de minhas companheiras formigas, aquele teria sido um verdadeiro lar. Quer saber? Se eu pudesse encontrar meu ninho de nascimento, então ele pode ser um lugar seguro para mim. Já provei a recepção que receberei da sociedade da superfície e não foi nada bom, então talvez seja a hora de tentar me dar bem com minha própria espécie. Afinal, não devem ter me arrastado o ovo que eclodia a uma distância muito grande, né? O ninho pode estar mais perto do que espero. Pense positivo, Anthony. Avance e encontre a rainha. Quer dizer, a minha mãe. No entanto, farei isso de forma segura, sem ser visto. Ao menos é isso que espero. Saí do meu ninho e segui na direção do lado inexplorado do túnel. Não estive aqui desde o primeiro dia em que acordei neste lugar e vi um de meus irmãos sendo comidos até a morte por uma crocobesta. Desde então as coisas tinham mudado um pouco. Eu estava no nível 2 e tinha gastado alguns pontos de biomassa. Não era tão fraco quanto antes. Me pendurei no teto com todas as minhas 6 garras e comecei a seguir em frente com cuidado. À medida que avançava, minhas antenas ondulavam em todas as direções e meus olhos analisavam cada sombra. É minha impressão ou este túnel parece mais claro do que da última vez? Eu jurava que as veias ao longo da parede estavam brilhando mais intensamente e pulsando com um pouco mais de frequência do que antes. O que é aquilo?
Me aproximei cautelosamente do ponto em que vi o primeiro monstro. Eu tenho um trauma sério por causa desse lugar, caramba! Por favor, nenhum monstro, por favor, nenhum monstro. Dei uma espiada e, felizmente, não havia nada. Ufa! Olhando ao redor, não consegui ver nenhum sinal da formiga que foi comida aqui ou da besta que a comeu. Por enquanto, o túnel parecia continuar em ampla curva para a esquerda, minha direita, já que estava de cabeça para baixo. Também pude sentir que, talvez por conta do meu sensor, o túnel estava lentamente inclinando-se para baixo, para longe da superfície e mais perto dos níveis inferiores. Esta é uma notícia fantástica. Me leve para longe dessa superfície amaldiçoada e de seus horríveis exércitos humanos. Avancei com determinação e com extrema cautela. Espere, minhas antenas estão começando a captar algo no ar. Senti uma mudança no ar a 100 metros de onde estava. Logo descobri o porquê, o túnel se dividia em 2 caminhos. Murmúrio. Usei todos os meus sentidos para determinar qual dos caminhos era o mais seguro. Não consegui ver nada por perto e, apesar de balançar com toda a força, minhas antenas também não captaram nada. Não estava nada contente com isso. Um dos túneis podia significar morte instantânea. Ambos os túneis podiam significar morte instantânea. Eu não consigo mais me segurar. Você deseja melhorar as antenas? Isso vai custar 2 pontos de biomassa, sim. Bag. Não posso nem tentar me coçar agora ou posso acabar sendo descoberto. Por que você é assim, Gandalf? Eventualmente, a sensação de coceira passou e minhas antenas estavam visivelmente maiores do que eram antes de atualizá-las pela primeira vez. Com meus novos e aprimorados sentidos, tentei determinar se uma dessas escolhas é menos pior que a outra. Espere aí, que diabos é aquilo? Todo o meu corpo começou a formigar quando peguei o menor traço de cheiro do túnel esquerdo. Havia algo familiar esse perfume. O que diabos pode ser isso? Atraído por essa sensação, escolhi o túnel esquerdo. Seja o que for, não parecia ameaçador para mim, então decidi investigar. De qualquer forma, eu não tinha nenhuma outra informação para que pudesse facilitar a escolha. Ignorando o túnel da direita, avancei pela esquerda, ainda aderindo ao teto e, como sempre, me movendo com cautela. À medida que avançava, o cheiro se torna mais e mais perceptível. De um distante sopro de névoa, se transformou em fortes tentáculos de fumaça. As paredes do túnel eram quase inteiramente de pedra, com as familiares linhas de luz azul que pareciam permear por quase todo o interior deste lugar. Minhas garras faziam ruídos de arranhar enquanto agarrava a pedra. Segui em frente apoiando meu corpo com 4 pernas o tempo todo, enquanto estendia minhas mãos para frente com as 2 restantes. Ainda não era uma formiga totalmente coordenada, mas estava fazendo muitos progressos com este corpo, se é que podia dizer isso. Passar 4 membros para 6 não era nada fácil, mas passar de 2 pernas e 2 braços, para 6 pernas e sem braços, era uma mudança ainda maior. Levei apenas alguns minutos antes de localizar a fonte do cheiro. Mas não tem nada aqui? Confuso, olhei ao redor e definitivamente não havia nada. O túnel continuava a se curvar para a esquerda e ligeiramente para baixo, mas não conseguia ver nenhum corpo ou criatura com alimento de qualquer tipo. Usei minhas antenas para sentir a pedra à minha frente e segui o cheiro do teto até o chão do túnel. Quando a ponta da minha antena bateu aqui e ali, de repente, fui eletrocutado por uma inspiração. Feromônios. Como as formigas comunicam sem poder falar? Como as formigas criam aquelas longas trilhas desde o ninho até as fontes de alimento? A resposta era feromônios. Ao usar uma glândula de feromônio, elas podiam deixar um rastro de odores para que outras formigas as detectassem e as seguissem. Algo estava me dizendo que esta é uma trilha de feromônios deixada por uma formiga em busca de comida ou talvez tentando localizar a ninhada roubada. Meu povo está me chamando para casa.